pastora? Chegando pertinho, voltando para trás e fazendo a rodinha. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto é, conferindo a palavra de Deus, conferindo o que o Senhor nos ensina sobre a própria Escritura, sobre o tempo em que vivemos e sobre o próprio Deus. As Escrituras nos revelam Deus, nos mostram em seus atributos, no caráter de Deus, que podemos confiar nele. Que este Deus maravilhoso, o nosso Deus, é confiável e Ele tem um plano para as nossas vidas. Isto mesmo, contemplando Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, contemplando a história das Escrituras, nós podemos perceber que Deus se revela a nós como caminho. Jesus é o caminho. Este é o tema do nosso programa de hoje. Jesus é o caminho. Para onde esse caminho nos leva? Por que ele é o caminho? O que significa isso nas Escrituras? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, conhecemos a palavra de Deus como a verdade. Essa palavra que nos ensina, que nos mostra a verdade, que é a própria verdade, que nos traz a vida, que nos faz viver, que nos traz alegria, que nos traz a paz. Todas as coisas boas estão em Deus. Todas as coisas boas estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas as coisas boas nos são dadas pelo Espírito Santo de Deus. Todas as coisas boas, o bem da vida, nós encontramos nas Escrituras. O Senhor se revela a nós. Jesus, Ele se revelou aos seus discípulos e Ele revela esta verdade aos seus discípulos. Pouco antes do Senhor ir para a cruz, e cumprir o seu chamado e cumprir a sua missão aqui na terra, que era dar a sua vida, entregar a sua vida em resgate de muitos. E nós estamos nessa relação desses muitos que ele veio buscar e salvar. Antes de ir para a cruz, Jesus teve uma conversa muito franca com os seus discípulos. Jesus teve uma conversa trazendo a revelação das coisas futuras e do que estava acontecendo no presente há 2000 anos atrás. E Ele nos revela hoje a sua vontade. Ele disse em João capítulo 14, do verso 2 ao 6, Ele disse o seguinte: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bem, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que Ele estava indo para um lugar especial. E nesse lugar especial, Ele estava indo para preparar lugar para os seus discípulos. Preparar lugar para todos que o amam. Preparar moradas. Lugar para morar. Lugar para viver, para que estivéssemos todos juntos. Ah, como nós sonhamos com este dia maravilhoso quando estaremos todos juntos, nós e os nossos queridos que já partiram, nós e milhares e milhões e milhares de milhares que já estão com o Senhor. Desde Adão até os nossos dias, até o final,
aqueles salvos. Estaremos com o Senhor, ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando a Bíblia nos fala da Nova Jerusalém, ela nos mostra uma cidade quadrangular, uma cidade como um cubo, com a mesma medida de altura, de largura e de comprimento. Um cubo com o seu lado de cerca de 2.300 quilômetros. Você já pensou isso? Eu não conheço aqui na Terra nenhuma cidade, nem a Grande México, nem Londres, nem São Paulo tem 2.000 quilômetros de extensão. E esta cidade não tem apenas a extensão, mas ela também tem a altura, 2.000 quilômetros de altura. Uma cidade toda de ouro, uma cidade que desce do céu, flutua, caminha, algo tremendamente maravilhoso, preparado. Uma arquitetura inimaginável na nossa cabeça. O Senhor disse, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, estiver tudo pronto, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde eu estiver, que vós possais estar junto comigo. E o Felipe falou, Senhor, aliás o Tomé falou, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós vamos saber o caminho? Queremos estar contigo, mas como saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Quem entrar por mim, quem vier por mim, vai chegar a este lugar. Se te perguntarem quem é você, de onde você veio, para onde você vai, você tem as respostas. Quem somos nós? Seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que estamos fazendo aqui na Terra? Aqui estamos tendo a oportunidade de conhecer Jesus como Senhor e Salvador, de conhecer o que Ele fez por nós, de nos dar a vida eterna em Seu nome, dando a vida ali na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados, fazendo de nós novas criaturas. Para onde estamos indo? Para as mansões celestiais, para a casa do Pai, para o lugar onde Jesus foi preparar para nós. Que coisa tão linda! Há um sentido em tudo isso. Deus é fiel e maravilhoso. Nós vamos ver que lá no Éden houve um momento em que o homem perdeu essa direção. O homem, ao pecar, ele experimentou a morte, a separação de Deus, a separação da glória de Deus. Ele percebeu que estava nu, ele ficou sem chão. E Gênesis 3:24 diz, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Árvore da vida, Deus a colocou no jardim para que o homem comesse do seu fruto. E comendo do seu fruto, ele viveria eternamente. Mas agora, o homem havia pecado. E com o pecado, como ele iria viver eternamente em pecado? Eternamente com inveja, com luxúria, com ira, com maledicência, com ódio. Como ele poderia viver eternamente assim? Então Deus disse, olha, não vai dar para o homem em pecado estar aqui no jardim do Éden. Nós vamos ter de expulsá-lo para a terra, expulsá-lo para arar e cuidar da terra, do planeta, mas vamos guardar o caminho da árvore da vida. Para que o homem não estenda a mão, não coma do seu fruto, não vive eternamente no sofrimento do pecado. O caminho da árvore da vida foi guardado. Muitos estão procurando, né, a fonte da juventude, o lugar, o Shangri-La, o lugar onde está a vida eterna, onde não se envelhece.
a árvore da vida. Este caminho foi guardado, mas Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho que conduz à vida, que conduz ao Pai. Nós vamos ver aqui no Antigo Testamento Abraão e o caminho do Senhor. Gênesis 18, 19, nós lemos assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Aqui está o motivo pelo qual Deus escolheu Abraão. Entre todos os homens da sua época, Deus escolheu para que ele pudesse contar aos seus filhos, aos filhos de seus filhos, às gerações que viessem depois dele, contar o caminho do Senhor. Como encontrar Deus, como adorar a Deus, este Deus que é Espírito, este Deus que está acima de todas as coisas. Nós vamos ver que na revelação de Deus no Antigo Testamento, Deus se revela de várias maneiras, mas uma delas foi a coluna de fogo e de nuvem para guiar o povo no caminho no deserto. No deserto, quando estamos ali no deserto, você fica sem rumo, você pode caminhar em círculos, você não sabe para onde vai, e Deus ali estava para cuidar do seu povo e mostrar o caminho. Como? Vamos ver. Em Êxodo 13, 21, nós lemos: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Que coisa linda! Aquela coluna de nuvem não só trazia a frescor, não só trazia sombra para o povo de Deus no deserto, aquele calor causticante ali do deserto de Sim, o deserto de Zin, o deserto abaixo da Judeia, como também aquela nuvem se movia para que o povo de Deus pudesse caminhar no deserto. Deus é aquele que nos mostra o caminho com a sua presença. Você tem vivido na presença de Deus? Você tem buscado a presença de Deus para te guiar nos desertos da vida, nos momentos difíceis e em todo o tempo? Como é importante! Nós vamos ver que o caminho de Deus é perfeito. Olha o que a palavra diz no Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Não tenha medo de caminhar com Deus. Não tenha medo de entregar a sua vida totalmente a Ele, porque o caminho de Deus é perfeito. Ele te mostra onde você vai chegar. Ele te mostra para onde você está indo. Satanás engana. O caminho dele é cheio de curvas e de precipícios. O caminho dele é enganoso. Ele diz que é uma coisa e é outra, mas o caminho de Deus é perfeito. Você enxerga para onde você está indo e você caminha com segurança, pois o caminho de Deus é reto. E também Deus corrige e Ele aperfeiçoa o nosso caminho. A minha história é diferente da sua. Nossas histórias são diferentes. Nós temos o nosso caminho, por onde passamos, quanto tempo vamos viver. Uns estudam, outros não, trabalham, têm sua família, têm filhos, outros não. Nossas histórias são diferentes. Podemos chamar nossa história de o nosso caminho. Mas onde vai terminar a nossa história? Para onde você está indo? A palavra nos diz no Salmo 18, verso 32, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Deus nos reveste de força, Deus nos capacita para viver e para vencer todas as dificuldades da vida. E Ele aperfeiçoa o meu caminho, o seu caminho. Deus aperfeiçoa a nossa vida, nos dá uma vida santa, uma vida pura, uma vida bonita para ser vivida.
Ah, como o Senhor é maravilhoso. No Salmo 18 ainda, verso 36, nós vamos ver: alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Deus alargou o caminho por onde eu ia passar. Uau, era um caminho estreito, eu ia enfrentar dificuldades, lutas e precipícios. Ele alargou o caminho aos meus pés. É Deus que faz isso. Ele cuida de nós com todo o seu carinho, com segurança. Ele aperfeiçoa o nosso caminho. O Salmo 25, no versículo 8, lemos: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Você que tem vivido longe do Senhor, o caminho é Jesus. Vem. Você que está vivendo na droga, no vício, no álcool, você que tem vivido na prostituição, no pecado, vem. O caminho é Jesus. Ele aponta o caminho aos pecadores. E a gente se desvencilha de todo o peso e deste pecado e entra nesse caminho glorioso de santidade, de pureza, de alegria, de vida. A vida só tem sabor em Jesus, estando neste caminho. O Salmo 25, de 9 a 10, nos diz: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ele nos ensina o caminho. Deus nos mostra por onde devemos andar. Não vai aí. Não faça essa sociedade. Termine este namoro. Pare com este relacionamento errado. Não continue na prática do roubo, do vício. O Senhor, Ele nos mostra o caminho por onde devemos andar. Vem, faz isso, faz assim. Ele nos ensina. Até mesmo nas coisas pequenas, até mesmo naquilo que a gente acha que Deus nem se importa, Ele aperfeiçoa o nosso caminho e a nossa vida. E Ele corrige como um piloto de avião. Às vezes ele tem de se desviar de nuvens muito carregadas, nuvens de gelo, nuvens carregadas de tempestade, podemos dizer. Ele tem de se desviar, mas depois ele tem de voltar para a rota. Às vezes, na nossa vida, a gente se desvia de momentos difíceis, mas precisamos endireitar a rota. Precisamos voltar para a nossa rota. O versículo 8 do Salmo 32 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deves andar, e sob as minhas vistas te darei conselho. Vem. Vem para esse caminho que é vivo, vem para este caminho que é o próprio Senhor e que nos diz: andai por Ele. Conhecer Jesus é andar neste caminho de vida e de paz. E sabe, nós temos descanso em Deus quando lhe entregamos o nosso caminho. Eu tenho descanso. A minha vida é descansar no Senhor. Passamos por lutas, por provas, mas o descanso, a paz, a alegria estão dentro de nós. Salmo 37, 5, era um versículo que meu esposo gostava muito de falar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Só podemos ter descanso quando o Senhor nos guia. Quando entregamos nosso caminho, a nossa vida a Ele. Porque Ele faz o resto. Ele dá paz, alegria, o sustento. Ele dá salvação, Ele dá a cura, Ele dá a resposta. Ele dá a sua presença. O caminho de Deus é um caminho de santidade. O caminho de Deus tem pessoas que às vezes querem viver a vida do seu modo. Não, Deus me entende. Deus sabe como eu sou, Deus sabe dos meus defeitos, Deus sabe das minhas lutas. Deus me entende e Ele me aceita do jeito que eu sou. Sim, Ele te aceita do jeito que você é, mas não te deixa assim. Ele vai te transformar. Ele nos tirou do reino das trevas.
Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele nos leva para a vida eterna. Ele nos conduz ao seu caminho, o caminho de Deus que é perfeito. Sim, Deus não nos deixa nas trevas, Deus não nos deixa confundidos e nem que o inimigo triunfe sobre nós. O Salmo 77, de 13 a 15, ali nós lemos assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que operas maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. O teu caminho, ó Deus, é caminho de santidade. Santidade não é sacrifício, renúncia. Ai, que coisa horrível ser santo, ser puro. É delícia. É delícia. Andar em santidade é andar no suprassumo de Deus, é experimentar o brownie, é experimentar a doçura da companhia do nosso Deus. E o caminho de Deus está em Cristo. É caminhar com o Senhor, o caminho do Senhor, o caminho que é a própria palavra de Deus. Nós lemos aqui no Salmo 119, versículo 27. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. No verso 33 diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. No verso 30, escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus juízos. O caminho de Deus é santo, é puro, é separado de tudo que é mal, trevas, pecado. Mas o caminho de Deus está na sua palavra. Ele nos mostra onde andar, como andar e o que fazer. Nós vamos ver que o caminho de Deus para a vinda de Jesus foi preparado. Vamos ver aqui o caminho do Senhor e João Batista. Em Malaquias 3, de 1 a 3, no Antigo Testamento nós lemos: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá no seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, como potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Aqui está falando que o caminho do Senhor, João Batista veio preparando um caminho de santidade. Preparai o caminho do Senhor. O Senhor vem morar em nós, mas Ele não vai morar numa casa suja. Eu não sei como você é, eu não gosto de sujeira, eu não gosto de bagunça. Quando eu chego numa sala, num lugar, a casa onde eu trabalho, tem que estar tudo arrumadinho, tudo em ordem, tudo limpo. É gostoso trabalhar com tudo limpo. É gostoso morar numa casa com tudo limpo e organizado. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele arruma a bagunça toda. Ele deixa tudo limpo e organizado. Porque aqui diz que Ele vai se sentar como purificador da prata, Ele vai limpar, Ele vai expurgar, Ele vai pôr em ordem todas as coisas. O caminho de Deus em Cristo, em Atos 18, 26, Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Aqui é Apolo. Apolo pregava, mas ele falava só do batismo de João. Ele não conhecia ainda tudo sobre Jesus. Áquila e Priscila o chamaram e disseram: vem conhecer o caminho, Jesus. Sabe, no tempo de Áquila, Priscila, de Paulo, é o tempo da igreja primitiva, 2000 anos atrás. O primeiro nome que a igreja cristã teve foi o caminho.
eles eram chamados os do caminho. Uau! Atos 24, de 14 a 16 diz: porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Aqui era Paulo dando o seu testemunho diante de reis, diante de autoridades. Ele disse: olha, eu confesso que segundo o caminho a que chamam seita, eu sirvo a Deus. Os primeiros discípulos, eles foram chamados, a igreja não tinha um nome ainda, eles falavam os do caminho. Que caminho? O caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da salvação, o caminho de Jesus. A nossa igreja, a igreja cristã, seu primeiro nome foi os do caminho. Jesus, Yeshua, o caminho que nos leva ao Pai. E Jesus é este caminho da paz. Vamos ver o que a palavra diz? Romanos 3, 17 a 18. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Está falando da sociedade, do mundo, vivendo em podridão, vivendo em pecado. Disse, desconheceram o caminho da paz. O caminho de Jesus, a vida cristã verdadeira, é uma vida em paz. Paz com Deus, por causa do perdão dos pecados. Paz com os homens, porque Ele nos ensina a perdoar uns aos outros e a pedir perdão. Paz consigo mesmo, estando com o coração limpo, perdoado, nós temos paz. O caminho do Senhor é um caminho de paz, mas é também um caminho de amor. Em 1 Coríntios 12, verso 31, Paulo diz, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Paulo vem descrevendo os dons espirituais, dom de língua, de cura, de milagres, e ele diz, agora eu vou mostrar um caminho. Caminho é para andar, o caminho é dinâmico, o caminho é passo a passo, o caminho tem momentos de subir, momentos de descer, mas ele é dinâmico, você vai caminhando neste caminho. E o caminho que ele passa a mostrar é o caminho do amor. O amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se ensoberbece, não trata com indecência, com imoralidade. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. Paulo nos mostra esse caminho de amor. 1 Coríntios 13, de 4 a 8. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Todas as coisas vão passar, todas elas. Nós vamos passar, a nossa vida vai passar, mas o amor permanece. Paulo diz que ficam os três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior, o permanente, é o amor. Você já está neste caminho de amor? Você já conhece Jesus, que é o caminho? Você já encontrou a santificação, a santidade, a alegria, o sentido da vida? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Contempla-me, Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me de toda impureza,
de toda injustiça, de todo pecado. Dá-me um novo coração, um novo modo de pensar e de viver. Purifica-me. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu todos os dias da minha vida. Se Tu, o meu Salvador e o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que o Senhor te abençoe ricamente, que você possa viver neste caminho, andar neste caminho de paz, de amor, de salvação. E nos encontraremos para sempre com o Senhor em sua eterna glória. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, no próximo programa Alinhando os Ponteiros. Até lá!